E no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre o dia da prova do concurso público para professores de ensino fundamental e ensino médio da rede estadual de São Paulo. Abordarei pontos importantes, constantes do edital, para que você não tenha nenhum problema na hora de fazer a sua prova. Falarei também sobre as provas objetiva e discursiva. Meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E antes de mais nada, eu convido você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim, você não perde nada do que acontecer por aqui. E vão ocorrer no dia 6 de agosto de 2023 as provas objetiva e discursiva do concurso público para professores de ensino fundamental e ensino médio da rede estadual de São Paulo. As provas vão ocorrer em 2 períodos. No período da manhã, as disciplinas de arte, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia. E no período da tarde, as disciplinas de ciência, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial. Essas provas, o local das provas podem ser consultados no site da VUNESP. Na área do candidato você consegue identificar qual o local onde você fará a sua prova. Muitas pessoas, sobretudo da cidade de São Paulo, reclamaram da distância do local da prova com relação à sua residência. E, infelizmente, quanto a isso, não há muito o que fazer. Na verdade, não tem o que fazer. É o que está definido e você não vai conseguir realizar a prova em outro local. A duração da prova é de 4 horas e o tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas. Período da manhã, a apresentação deve acontecer a partir das 7 horas da manhã e o início da prova às 8 horas. E no período da tarde, a apresentação às 14 horas com o início da prova às 15 horas. O que é importante saber para a prestação da prova? O candidato só vai conseguir realizar a prova no local em que estiver definida a sua participação lá no site da VUNESP, inclusive a sala e o horário. E a caneta utilizada deve ser na cor da tinta preta, tá? O que consta no edital. É preciso apresentar um documento de identificação, que pode ser documento físico ou documento digital. No caso do documento físico, o edital diz que podem ser os originais dos seguintes documentos: a cédula de identidade, o registro de identificação civil, ou carteira de órgão ou conselho de classe, ou a própria carteira de trabalho e previdência social, ou carteira nacional de habilitação com foto, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelas Forças Armadas, polícias militares e corpos de bombeiros militares ou Registro Nacional de Estrangeiros, o RNE. No caso dos documentos digitais, o aplicativo de um dos seguintes documentos: cédula de identidade ou carteira nacional de habilitação ou título eleitoral digital. No caso do título eleitoral digital, precisa ser aquele com foto. Quem fez a biometria já tem a foto no documento. Então é importante que tenha essa foto para que você possa ser identificado no ato da realização da prova. Somente será admitido no local da prova o candidato que apresentar o documento. Não serão aceitos protocolos, cópias, boletim de ocorrência e outros documentos que não constam na relação que eu passei anteriormente, que é o que está no edital. Não pode chegar depois do horário. Chegou depois do horário, isso é óbvio, não conseguirá entrar e não haverá segunda chamada em nenhuma hipótese. O candidato não pode se ausentar da sala sem o acompanhamento de um fiscal durante o horário da prova, e quem quiser fazer alguma reclamação no dia da prova deve procurar a coordenação do local. Não há prorrogação de tempo para a realização da prova e a VUNESP coloca que é de responsabilidade do candidato tudo que diz respeito aos seus dados pessoais, a verificação e conferência do material entregue na hora da prova, antes de iniciar a prova, para que, se for necessário, sejam feitas as correções devidas. Durante a prova não pode ser feito qualquer tipo de consulta, não pode adentrar ao local da prova usando protetor auricular, boné, gorro, chapéu, óculos de sol, relógio de qualquer tipo, telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico de comunicação ou de gravação de imagem, som
ou de imagem e som pelo candidato. Quem estiver com esse equipamento digital, se for possível, vai desligar o equipamento e será fornecido uma embalagem plástica para que o equipamento seja acondicionado. Importante, se você estiver com o smartphone ou um aparelho celular, desligue, mas antes verifique se não há um alarme programado, alguma coisa para que não apite durante o horário da prova, porque isso é motivo de desclassificação. Se possível, retirar a bateria. Agora, a maioria dos smartphones não é possível fazer a remoção, então é isso. Nessa embalagem também poderão ser colocados os pertences pessoais, como os bonés, os gorros e os outros similares que constam aí na relação anterior de que são motivos de impedimento no local de prova, que não pode utilizar. Esse material vai permanecer fechado durante todo o tempo e deve ser aberto somente no local externo à prova. A Fundação Vunesp coloca também que pode solicitar aos candidatos uma autenticação digital e a reprodução de uma frase na hora que você for assinar a lista de presença. A autenticação digital ela visa atender a um disposto no item 13 do capítulo 20. A Fundação Vunesp poderá, no transcorrer da prova, efetuar varredura com detector de metal em ambientes do local de aplicação da prova também. E quando você for se ausentar da sala, ir ao banheiro, etc., também pode ser utilizado o equipamento de verificação de detecção de metal. Será excluído do concurso os candidatos que não comparecerem à prova, que foi convocado, se apresentar fora do local da prova, esse é fato, não apresentar documento de identificação conforme que está previsto no edital, ausentar-se durante o concurso ou local da prova sem o acompanhamento de um fiscal, estiver no local da prova portando, após o seu início, qualquer equipamento eletrônico ou sonoro, comunicação ligado ou desligado, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não for fornecido pela Vunesp, ou copiar questões em parte ou completas na folha de identificação da carteira, por exemplo. Tem lá a sua identificação na carteira, você vai lá e anota o gabarito na carteira. Se for identificado isso, você será excluído do concurso. Lançar meios ilícitos para a realização da prova, isso é bem óbvio. Não devolver ao fiscal as folhas das respostas. Estiver portando armas de qualquer espécie, ainda que possua o respectivo porte ou autorização. Durante o concurso, não atender a qualquer disposições estabelecidas no edital. Perturbar a ordem dos trabalhos, agir com incorreção ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação das provas, retirar-se do local antes do decorrido 75%, ou seja, antes das 3 horas mínimas, e se recusar a retirar a máscara, quem estiver de máscara, para o procedimento de identificação ou procedimento de vistoria visual durante as provas, ok? Importante, se eventualmente, por qualquer motivo, o seu nome não constar no edital de convocação, você fez o pagamento, está tudo certinho e não consta o seu nome, você pode participar do concurso, você vai até o local de prova, se apresenta, entrega os documentos que comprovam o pagamento da taxa de inscrição, o comprovante da inscrição, você vai preencher um documento lá no dia da prova, você vai fazer a prova e essa sua solicitação ficará em análise. Caso identifique que o erro foi da Fundação Vunesp, a sua prova será validada, caso contrário, será automaticamente cancelada. Ok? Com relação à prova objetiva, a prova constará com 30 questões, 10 questões de conhecimentos gerais e legislação e 20 questões de conhecimentos específicos da sua disciplina. A nota da prova objetiva ela é obtida por uma fórmula, que é a nota da prova é igual ao número de acertos vezes 30 dividido pelo total de questões, que são 30 questões. Então, nesse caso, 30 pontos, 30 acertos. Será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6 e não zerar em nenhum dos componentes dessa prova, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.
Então, nesse caso, houve a retificação do edital e essa fórmula foi apresentada no Diário Oficial do dia 12 de junho de 2023, seção 3, página 7. Ou seja, se você tiver 6 acertos e não zerar em nenhum dos componentes, você está habilitado para a prova discursiva. O período de interposição de recursos contra o gabarito da prova objetiva são os dias 10, 11 e 14 de agosto de 2023. O gabarito da prova objetiva ele deve ser divulgado após 2 dias da prova, ok? Vamos lá. Dando sequência, o horário de início da prova será igual para todo mundo, o candidato só pode sair da sala depois de 75%, enfim. Na folha de respostas, você só deve marcar uma alternativa para cada questão. Marcou 2 alternativas, está anulada aquela questão. Folha de respostas, caneta de tinta preta. Volto a bater nessa tecla porque eles colocam que se você utilizar um outro tipo de caneta, poderá haver prejuízo no momento da correção da prova. A máquina que faz a correção pode dar algum problema. Não serão computadas as questões com emenda ou rasura. Não deve ter qualquer marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura do candidato, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do mesmo. Se eles identificarem algo que possa gerar alguma desconfiança de que você fez alguma marca para ser identificado ou algo do tipo, você pode ser excluído do concurso, tá ok? Os últimos 3 candidatos que estiverem realizando a prova devem ficar juntos até o final. O exemplar do caderno de questões em branco será disponibilizado no site da VUNESP a partir das 10 horas da manhã do primeiro dia útil subsequente da aplicação e o gabarito a partir das 10 horas da manhã do segundo dia útil subsequente ao da aplicação. Então, o caderno de provas deve estar disponível na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, e o gabarito a partir das 10 horas da manhã da terça-feira. E aí o período de recursos, né, naquela situação. Prova discursiva. A nota máxima da prova discursiva são 10 pontos, e para que você seja aprovado para a etapa da videoaula, você precisa ter pelo menos 3 pontos nessa etapa. Serão 2 questões discursivas. Serão aplicadas no mesmo dia e horário e serão corrigidas somente as discursivas de quem for habilitado na prova objetiva. Então você precisa fazer pelo menos os 6 pontos na objetiva para que você tenha corrigida a sua prova objetiva. Mais uma vez, a VUNESP coloca que é responsabilidade do candidato verificar toda a documentação, os seus dados na folha de respostas. Se tiver alguma coisa que precisa ser corrigida, você deve informar a equipe que estiver atuando lá na sala em que você estiver realizando a sua prova. Se houver falhas de impressão e tudo mais, qualquer coisa deve ser identificada. Se você errar na folha de respostas, não há substituição, então tome muito cuidado na hora de passar a sua resposta definitiva. Não será permitida a consulta a qualquer outro material, além do que for fornecido pela VUNESP na hora de fazer a sua prova. Não pode usar calculadora, pager, qualquer equipamento eletrônico, conforme consta nas regras gerais da realização da prova. As questões da prova discursiva abordarão temas do currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino. Quando fala em metodologia e estrutura de ensino, o Estado tem batido muito na questão de metodologias ativas. Então, eu acredito que algo nesse sentido pode constar da prova discursiva, alguma questão nesse sentido, uma das 2 questões pelo menos. Então, importante dar uma analisada aí no currículo e pensar nessas perspectivas. O que vai ser analisado na correção da prova discursiva? Conhecimento e capacidade do candidato em desenvolver a questão proposta de forma precisa, com clareza, coerência e objetividade. Serão avaliados ainda a organização do texto, a análise e síntese dos fatos examinados, a correção gramatical e a capacidade de interpretação e exposição demonstrada. Ela deverá ser manuscrita em letra legível, também em caneta esferográfica de tinta preta. Alerta-se, né, que eventual utilização de caneta de outra cor pode acarretar problemas.
não pode ter qualquer tipo de interferência de outras pessoas, mesmo as pessoas que trabalham na VUNESP, a não ser aquelas pessoas que solicitaram atendimento especial. Não será prestado ao candidato nenhum esclarecimento sobre o enunciado das questões e o candidato deverá assinar única e exclusivamente no campo específico da prova discursiva. Qualquer sinal, marca fora do contexto ali, como eu falei anteriormente, pode ocasionar na desclassificação. Não pode usar corretor de texto, famoso branquinho, ou caneta marca-texto, ou qualquer outro material que possa identificar a prova. Então, se você errou, faça lá a identificação, entre parênteses, um risco, para saber que aquela palavra ela será desconsiderada da resposta. Não pode usar branquinho, não pode usar nenhum outro tipo de material. Okay? Não será admitido o uso de qualquer outro tipo de papel que não seja fornecido pela VUNESP para você fazer o rascunho da sua prova. Os campos reservados para a resposta definitiva serão os únicos válidos para avaliação da resposta do candidato. Os campos para rascunho não serão avaliados e o candidato deve observar os termos das instruções contidas no caderno. Então, recebeu o caderno de questões, tanto da objetiva como das instruções para a prova discursiva, leia atentamente todo o conteúdo antes de iniciar a prova. Ao término do prazo previsto, não será concedido tempo adicional e ao final da prova deve entregar o caderno completo ao fiscal. Será atribuída nota 0, e aí são várias coisas que podem atribuir nota 0. Se estiver faltando folha, se apresentar nome, rúbrica em local não adequado, conforme eu falei anteriormente, se apresentar sinais de uso de corretor de texto ou caneta marca-texto, conforme eu falei anteriormente, isso é passivo de exclusão, nota 0. Responder incorretamente a questão proposta, isso é óbvio, se estiver em branco, se apresentar texto sob forma não articulada verbalmente ou de forma escrita em língua diferente da portuguesa, apresentar letra ilegível ou incompreensível, apresentar texto definitivo fora do espaço reservado para tal, não será considerado o texto escrito ou trecho que estiver rasurado, ilegível, incompreensível, escrito em língua diferente da língua portuguesa, e for escrito fora do espaço destinado ao texto definitivo. O caderno da prova discursiva, com as questões da prova discursiva, também será disponibilizado a partir do primeiro dia útil subsequente à realização da prova, a partir das 10 horas da manhã. Bom, esse vídeo ficou bem mais extenso que o de costume, são muitas informações, mas é válido lembrar que tenha calma. Antes da prova, nos dias antes da prova, respira fundo, leia o que você tiver que ler, mas não sobrecarregue a sua mente com muitas informações. Faça o estudo de forma organizada para que você tenha o melhor êxito. Com relação ao local de prova, se você conseguir visitar o local de prova antes do dia da prova, melhor. Se não conseguir, saia bem mais cedo. Se você for de condução própria, veículo próprio, lembre-se que o local da prova pode ter um trânsito muito intenso no dia e você pode se atrasar por conta desse trânsito ou não conseguir chegar até o local da prova. Então saia bem mais cedo, por experiência própria de outros concursos que eu participei em que o trânsito estava terrível. Então, se você puder ir com condução, transporte público, vá de transporte público, metrô, trem, ônibus, etc. E que você consiga chegar até o local da prova de forma mais fácil. Então saia bem cedo, chegue com tranquilidade para você não chegar já no desespero para fazer a prova. E eu tenho certeza que você vai conseguir ter um bom desempenho, pensando aí que você é capaz de fazer por todo o conhecimento que você já possui, e não fique nervoso por ser avaliado naquele dia da prova, porque é um dia que vai te avaliar, mas você tem condições de conseguir passar nesse concurso. A gente sabe que a categoria, as condições de trabalho dos professores não são as melhores, que a carreira não é a carreira adequada, a gente tem uma luta grande para que essa nova carreira seja revertida, mas por hora é o que tem, é isso. Então não tem como eu falar para você não faça a prova porque a carreira não é atraente. Cada um sabe da sua necessidade. Então, se você acha que é interessante esse concurso, que você se inscreveu e que vai passar, foque nisso e tenha sucesso. Vou estar torcendo por você para que a gente seja companheiro de trabalho aí, que a gente possa construir uma educação pública de qualidade no estado de São Paulo. No mais, era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Deixo aqui o meu forte abraço.
Sempre que você puder, faça o bem. Até o próximo vídeo. Tchau.